Queridos irmãos, boa noite! Sejam muito bem-vindos à minha casa, em meu nome e em nome da Sarinha. Prazer estar recebendo vocês aqui. Esse vídeo hoje é para dar 3 informações especiais para vocês, irmãos. A primeira é um anúncio, a segunda, um segredo, e a terceira, uma mensagem. Bom, irmãos, o nosso anúncio é muito especial. Nesse domingo, às 9 da manhã, você tem um compromisso imperdível com as suas crianças, seus filhos, seus irmãozinhos, as nossas amadas e preciosas crianças da primária, nossos anjos. Eles vão fazer a sacramental especial via Google Meet. Irmãos, está sendo muito preparado há muito tempo e nós temos certeza que todos vocês vão amar. Por favor, faça um esforço especial para participar, não importa quanta dificuldade você tenha. Nesse domingo às 9, eu convido a desfrutar de um banquete espiritual, prestigiando as nossas crianças. O que nos leva diretamente ao nosso segredo. Esse a gente não vai contar agora não. Esse a gente vai contar durante a mensagem, tá bom? E que mensagem é essa? Irmãos, é simples. Nós gostaríamos de ter o privilégio de estudar um pouquinho com vocês o Vem Segue-me dessa semana. Aqui em nosso Vem Segue, nosso estudo como ala, que temos feito todos os domingos. E na aula de hoje, na lição de hoje do Vem Segue, nós estaremos dando prosseguimento à história dos Jareditas, descrita lá em Éter, a partir do capítulo 6. E nós temos um grande princípio aqui, irmãos, uma verdade espiritual sobre a qual eu quero que vocês reflitam, que é a base do que nós vamos estudar hoje. E essa verdade espiritual é a seguinte: quando nós confiamos no Senhor e fazemos a sua vontade, Ele dá rumo certo à nossa vida. Confiar em Deus, fazer sua vontade, é igual a receber o rumo certo na nossa vida vindo de Deus. Concorda com esse princípio? Você tem alguma experiência que mostre que isso é verdade? Vamos dar uma olhadinha em como foi a experiência dos Jareditas quanto a isso? Espero que vocês gostem, irmãos. Nossa história, então, começa lá no capítulo 6 de Éter. E vamos dar uma olhadinha nos versículos 2 e 3. Diz assim: Pois aconteceu que depois de o Senhor haver preparado as pedras que o irmão de Jared havia levado ao monte, lembram-se dessa história da semana passada? Para quem não acompanhou, Jared e seu irmão, eles viviam entre o povo da Torre de Babel. Por causa da fé deles, a língua deles não foi confundida como aconteceu com os demais. E Deus prometeu que daria uma terra prometida a esses homens. Bom, irmãos, um dos grandes desafios para levá-los à Terra Prometida é que eles teriam que ir de barcos bem ajustados, né? Barcos construídos sem todos assim como um submarino. E dentro desses barcos não teria condições de haver luz, não existia energia elétrica como existe hoje. E num barco de madeira não me parece uma boa ideia fazer fogo. Como eles fariam? Bom, a solução que eles encontraram e que levaram para apresentar diante de Deus foi que o irmão de Jared fundiu 16 pedrinhas e disse: Olha, Senhor, se você tocar o seu dedo aí, eu tenho certeza que elas vão brilhar e vão iluminar o navio. Pela tradição rabínica, irmãos, inclusive, Joseph Smith não tinha como saber disso, mas pela tradição rabínica, foi dessa maneira que a Arca de Noé foi iluminada. Sabiam disso? Havia uma pedra luminosa em um arco. Interessante, né? O irmão de Jared, ele desce com essas pedras depois de uma experiência sagrada muito especial. Ele vê o dedo de Deus, depois do Salvador, depois ele vê o corpo inteiro, e é revelado muitas coisas. E ele desce daquele monte com as pedras. E olha o que as escrituras dizem. O irmão de Jared desceu do monte e colocou as pedras nos barcos que estavam preparados, uma em cada extremidade. Vamos começar falando um pouquinho de luz, irmãos. E aqui está um princípio que demonstra o amor de Deus. O Salvador não pensou 2 vezes em oferecer luz para eles. Ele não queria que aquele povo seguisse na sua jornada na escuridão. E ele também não quer que você, irmão, que você, irmã, que você, jovem, siga na escuridão. Ele está interessado em guiar os seus passos, na sua carreira, na sua educação, na sua escolha de um companheiro, em como criar os seus filhos, em como lidar com situações difíceis do seu dia a dia. Quer que você fuja dos perigos. Isso tudo é possível, claro que é.
ele oferece luz. Nós chamamos isso basicamente de revelação, de orientação divina. E principalmente, irmãos, você também pode ser uma luz na vida das pessoas. Já pensou a respeito disso? Olha só o que diz aqui, irmãos. Foi colocado nas pedras dos barcos que estavam preparadas, uma em cada extremidade. Uma em cada extremidade do barco, do navio, do submarino. Irmãos, pensem em uma família. Se você que é pai, você que é mãe, Deus colocou você e seu cônjuge juntos para iluminar a sua família. Esse é seu papel. O seu papel como um pai, o seu único dever, irmãos, é conectar a sua criança, os seus filhos, com Deus. E à medida que você consegue conectá-los com Deus, você também se conecta com o Pai. Se você não está conseguindo conectar seu filho, você está falhando com o Pai. Está abençoando o sacramento para a sua família todos os domingos? Não. Você está falhando como Pai. Nem sempre você vai ter duas luzes dentro de cada barco. Às vezes você vai ser uma única luz para guiar os seus pais, sua esposa, seu marido, seus filhos. O que eu te peço, se você for uma única luz brilhando dentro desse barco, então que você seja a lâmpada mais luminosa que você poderia ser. Não é hora para fraqueza, irmãos. É hora de você brilhar mais do que jamais brilhou. E eis que essas pedras, essas luzes, forneceram luz ao barco, a fim de que não atravessassem as grandes águas da escuridão. Sobre ser uma luz, irmãos, há um poema que eu amo muito, de Marianne Williamson, que fala sobre nossos maiores medos. Do que você tem medo? Vamos ver se o que você acha que tem medo é realmente certo. Dá uma olhada disso. Nosso maior medo não é o de sermos inadequados. Nosso maior medo é o de sermos poderosos além da conta. É a nossa luz e não a nossa escuridão que mais nos apavora. Pensar pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que as pessoas se sintam mais seguras ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar como as crianças. Não está apenas em alguns de nós, está em todos nós. E na medida que nós deixamos nossa luz brilhar, nós consistentemente damos a outras pessoas a permissão de fazer o mesmo. Quando nós nos libertamos de nossos medos, nossa presença automaticamente liberta os outros. Irmãos, quando você está no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, você realmente consegue ser uma luz? Você fala do Evangelho abertamente? Ou morre de medo que as pessoas vão dizer e se vão julgá-lo? Você ri das piadas sujas, dos palavrões? Ou é capaz de dizer, olha, desculpa, mas isso vai contra o que eu acredito? Você tem tanto medo assim de brigar? Se você não brigar, não dará permissão que os outros façam o mesmo. E aconteceu que depois de terem preparado todo tipo de alimento a fim de subsistirem sobre as águas, e também alimento para seus rebanhos e mandados e para todas as bestas dos animais, ou aves que iam levar consigo, e aconteceu que depois de terem feito todas essas coisas, embarcaram em seus navios ou barcos, e lançaram-se ao mar. Olha aqui, confiando-se ao Senhor, seu Deus. Irmãos, os Jaredis nos dão mais uma maravilhosa lição. Em todas as tarefas que você for fazer, irmãos, existe uma doutrina maravilhosa que é a seguinte: faça tudo o que estiver ao seu alcance e depois coloque toda a sua confiança em Deus. Na minha missão a gente tinha um lema maravilhoso, a gente sempre falava: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Mesmo hoje, irmãos, quando eu estou aqui levando essa mensagem, eu não sou nada. Eu sei que essa mensagem não tem o poder de tocar o seu coração, não tem o poder de ajudá-lo, a não ser que eu implore pela ajuda de Deus. E é Deus que pode me capacitar, é Deus que pode levar essa mensagem ao seu coração. E nessa hora Ele pode te mostrar se você tem que buscar mais o auxílio dEle, ou se precisa levantar do sofá e fazer algo mais por si mesmo, pela sua salvação, pela salvação da sua família, pela sua melhoria financeira, para que você possa receber as maiores bênçãos. Pense nisso. Ore como se tudo dependesse de Deus. Porque depende. E trabalhe
como se tudo dependesse de você, porque também depende. Deus não vai fazer mais por você do que você pode fazer por você mesmo. E não vai dar um passo que você poderia ter dado sozinho. Pense nisso. Que nos leva, irmãos, aos versículos mais especiais da nossa mensagem de hoje. Irmãos, se você pensa que a história que nós estamos contando é a respeito de uma viagem de barco, você está muito enganado. Nós estamos falando aqui sobre a sua mortalidade, a sua jornada nessa mortalidade. Duvida? Vamos dar uma olhadinha. E aconteceu que o Senhor fez com que soprasse um vento furioso sobre a face das águas, em direção à terra prometida. E assim foram eles impelidos pelo vento sobre as ondas do mar. E aconteceu que enquanto estavam sobre as águas, o vento não deixou de soprar em direção à terra prometida. E assim foram eles impelidos pelo vento. Tem dois ensinamentos maravilhosos aqui, irmãos. O primeiro é que Deus não apenas permitiu que fosse soprado um vento sobre a face das águas. Ele pessoalmente ordenou, ele fez, ele soprou um vento furioso sobre a face das águas. Imagine as ondas gigantescas levando o navio para o fundo, ele tentando voltar, isso continuamente, irmãos. E agora eu quero que você pense, e a sua vida não tem sido assim também? Eu não sei você, mas a minha vida, em grande parte, parece tomada por um furacão. Os ventos, as provações estão sempre soprando, os desafios e os problemas estão sempre surgindo. Mas olha que promessa maravilhosa que nós temos aqui. O vento não deixou de soprar, mas olha para onde ele soprava. Era em direção à terra prometida. As provações, as dificuldades que você passa, irmão, ela está te soprando para a terra prometida. Olha que pensamento maravilhoso. O propósito de nós estarmos nessa vida é sim ganharmos um corpo mortal, mas é também sermos provados. E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. Por isso que o Salvador disse a Abraão 3,25. Eu gosto muito do que o presidente Yaren ouviu da mãe dele, né? E estava lá reclamando enquanto fazia jardinagem com a mãe. Mãe, isso aqui está muito difícil. E agora na última conferência a gente viu, mãe, isso aqui está muito difícil, as ervas daninhas estão muito duras. E a mãe responde, ela sorri e diz, é claro que é difícil, Raul. Isso precisa ser difícil. A vida é um teste. Irmãos, como você está passando por esse teste? Se o Covid veio para te tornar mais forte, e aí, você está mais próximo de Deus, está mais forte? Ou está desperdiçando essa oportunidade maravilhosa? Só existem esses dois tipos de pessoa. Ou você vai sair da tribulação mais forte ou mais fraco. Isso é uma decisão sua. Examina-me, Senhor, põe-me à prova, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Deus, irmãos, sabe como te ajudar. Durante essa provação toda, era Deus que estava soprando as águas, Ele estava lá. Jesus ensinou em Jerusalém, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se pedir ajuda, Deus vai te ajudar. Ajuda pode vir como ventos fortes e chuva. E a terra prometida, e é aqui que está o grande desafio, pode não ser visível até que seus pés toquem a terra. Mas a sua mão, a mão de Deus, sempre irá nos levar para o lugar certo. O estilo de vida do Senhor não é de perfeição prometida. Pergunte a Jó, José do Egito, Daniel, Paulo. Com certeza não tiveram uma vida perfeita. Você não vai escapar das provações. Perfeição prometida, não. Mas proteção prometida, sim. Não de males terrenos, mas de morte espiritual. O discipulado não se traduz em dinheiro ou acordo de ganhos, mas sim na direção divina e na vida eterna. Deus envia tempestades para nos ensinar e treinar. Deus envia tempestades para nos levar em direção ao que é melhor para nós. Como jareditas, não sabemos como é o caminho para a vida eterna, para a terra prometida, para a felicidade dessa vida. Mas podemos confiar em nossos guias, nossos pais celestiais, o Salvador, o Espírito Santo e anjos, para nos entregar sua palavra.
Quando os jareditas se viram no meio daquela tempestade, as escrituras dizem que foram muitas vezes submersos nas profundezas do mar, em virtude das grandes e gigantescas ondas que se quebravam sobre eles, e também das grandes e terríveis tempestades causadas pela fúria do vento. Irmãos, em uma passagem das escrituras, o Salvador sim acalma a tempestade, faz desaparecer a tribulação. Em outra, ordena que o seu apóstolo, seu servo amado, Pedro, caminhasse sobre as águas junto com ele. As águas ainda estavam lá, revoltas, mas Cristo colocou acima da tempestade. Na maioria das vezes, entretanto, irmãos, Cristo não acalmará as ondas, não nos colocará sobre a tempestade. Mas diz Lucas 19, Ele desceu abaixo de todas as coisas. Quando nós estivermos submersos nas profundezas do mar, no escuro do abismo, lembre-se, irmãos, e saibam, Cristo está do seu lado. Ele desce junto com você. E ele desceu, na verdade, muito mais fundo. Por isso, ele pode te ajudar a retornar ao topo, na hora certa. O versículo 7 é um dos mais especiais. E aconteceu que quando eram submersos nas profundezas do mar, a água não lhes causava dano, porque seus barcos eram ajustados como um vaso. Quando Deus ordenou que eles criassem os barcos, Ele fez que fizessem ajustados como vaso. O que é isso? Irmãos, todas as junções eram perfeitas e funcionava exatamente como um submarino. O submarino, você fecha, fica tudo fechadinho, não tem uma fendinha ali, né? Aqueles barcos jareditas eram protótipos de submarino de muitos e muitos e muitos anos atrás. Eram ajustados como os vasos. A água não conseguia penetrar, a tentação, a provação não conseguia, por mais que se esforçasse, fazer com que eles naufragassem. Por isso, irmãos, eu pergunto a cada um de vocês, o seu testemunho é ajustado como um vaso? Aqueles que são casados, irmãos, talvez você já tenha passado pela mesma situação que eu. Sentar, olhar para sua esposa e pensar, poxa vida, agora vamos fazer a nossa noite familiar. Eu não faço ideia do que eu estou fazendo, nem tenho filhos ainda, mas eu quero fazer isso porque é um mandamento de Deus. Eu quero que a minha família seja ajustada como vaso. O sacrifício vale muito a pena. Não perca uma reunião sacramental, irmãos. Uma reunião online que você sente que não vai fazer a menor diferença. Irmãos, mantenha a sua vida ajustada. Aproxime-se de Deus. Cada uma dessas coisinhas forma uma barreira que impede que as águas entrem. Versículo 9, agora já finalmente terminando o nosso estudo. E cantavam louvores ao Senhor. Sim, o irmão de Jared cantava louvores ao Senhor e agradecia e glorificava ao Senhor o dia todo. E quando chegava a noite, não cessavam de louvar ao Senhor. Queridos irmãos, há quanto tempo nós estamos na pandemia? Há 200 e poucos dias. Eles estavam há 344 dias naquela jornada. Eu quero que vocês imaginem o que é estar numa dessas barcaças jareditas por 344 dias. Com os ventos furiosos, terríveis tempestades, ondas do tamanho de montanhas que te enterravam nas profundezas. Irmãos, eu fico enjoado só de pensar. No entanto, a difícil jornada deles não foi prejudicada por murmúrios, por lamentações, como foi a de Ramã e Lemuel. Em retrospecto, isso é realmente incrível. A jornada jaredita não foi um cruzeiro de prazer, mas não faltou alegria e gratidão, pois agradeceram e louvaram o Senhor o dia todo. Pensem nisso, irmãos. Eu tenho ouvido tão tristemente muitos irmãos dizendo: ai, bispo, eu não consigo, bispo, eu sinto tanta falta da igreja. Não é a mesma coisa fazer em casa. Irmãos, a igreja agora, por favor, a igreja agora é sua casa. A sua casa é a igreja. E você consegue sim, você consegue. Bispo, está tão difícil, eu me sinto tão vazio por dentro. Irmão, se você estivesse cheio da luz do Espírito, mantendo sua vida ajustada como um vaso, você não se sentiria vazio, você estaria cheio do Espírito, da luz de Deus.
Nós gastamos muito tempo da nossa vida com altas expectativas e por isso, muito tempo da nossa vida com lamentações. Irmãos, é tocante para mim que o presidente Gordon B. Hinckley, que cá entre nós, o velhinho que parecia um Papai Noel, foi o meu profeta favorito. Meu favorito maior sempre vai ser o atual, né? Mas eu amo o presidente Hinckley. E uma das suas situações favoritas de um comunista da sua época era a seguinte: quem imagina que felicidade é normal vai perder muito tempo correndo e gritando que foi roubado. O fato é, a maior parte da carne é dura. A maioria das crianças crescem para se tornar apenas pessoas. A maioria dos casamentos bem-sucedidos existe um alto grau de tolerância mútua e a maioria dos empregos é simplesmente enfadonho. A vida não é, irmãos, como um cruzeiro marítimo paradisíaco. A vida é como uma viagem de trem dos velhos tempos. Existem atrasos, há desvios, há fuligem, há poeira, cinza, solavancos, intercalados apenas ocasionalmente por belas vistas e arrebatadoras explosões de felicidade. O truque é agradecer ao Senhor por permitir que você fizesse o passeio. Uma chave, um segredo para a felicidade nessa vida: diminua suas expectativas. Pare de se comparar com os outros e comece a olhar para as bênçãos que o Senhor tem dado. Para cada aprovação que você puder contar na sua vida, você perceberá que existem centenas e centenas e centenas de bênçãos. Deste modo, foram impelidos sobre as águas por 344 dias e desembarcaram nas costas da terra prometida. E quando puseram os pés na praia da terra prometida, inclinaram-se sobre a face da terra e humilharam-se perante o Senhor e verteram lágrimas de alegria diante do Senhor por causa da intensidade das ternas misericórdias para com eles. Eles foram gratos durante toda a jornada, felizes durante toda a jornada. E por fim, puderam receber a bênção. Irmãos, conseguem imaginar esse momento? Conseguem imaginá-los ali pisando em terra pela primeira vez em um? Conseguem imaginar suas lágrimas? Então eu quero mostrar uma coisa para vocês. E finalmente chegou a hora em que eu disse que eu iria contar o segredo. Reconhecem essa imagem? Essa é a nossa linda capela. E o segredo que nós temos para compartilhar com os irmãos é que em breve, irmãos, vocês poderão ver as lágrimas de alegria do bispo. Poderão se humilhar diante de Deus comigo. Porque nós recebemos orientação e permissão para retornar com as nossas reuniões semanais, presenciais. A capela vai abrir, irmãos. A capela vai abrir. E nós queremos contar com a participação de todos, queremos que todos possam se preparar para estar dignos de estar lá e partilhar o sacramento. Ainda não temos uma data oficial, estamos aguardando uma reunião do presidente com 70, só para vocês terem uma ideia do nível da coisa. Mas provavelmente será no início de dezembro. Esse é o tempo, irmãos, para nós nos prepararmos. Os amigos de Jared e seus irmãos eram cerca de 22 almas, e também geraram filhos e filhas antes de virem para a Terra Prometida. E assim começaram, portanto, a ser numerosos. Eles não esperaram chegar na Terra Prometida para ser felizes, para servir a Deus. Eles começaram a gerar filhos e filhas antes de chegarem à Terra Prometida, um ano que eles tiveram. Nós estamos muito perto ali da costa. Essa é a hora, irmãos, se alegrem, busquem a Deus, se preparem espiritualmente para esse momento de retorno. Irmãos, se você é um administrador, uma administradora, um amigo, uma amiga, entre em contato, ajuda aquelas pessoas que não conseguiram se fortalecer e que acabaram ficando pelo caminho. Esse é o momento. Para encerrar, foram ensinados a andar com humildade perante o Senhor. E foram também ensinados do alto. A humildade é a grande característica de todos os servos de Deus. Saber ser corrigido sem se zangar, saber que você não sabe tudo e que é bom receber orientação, isso nos faz abrir os ouvidos físicos e espirituais. E só nesse estado podemos ser ensinados do alto.
podemos receber a luz espiritual que aquelas pedrinhas podem nos dar, que Deus está ansioso para nos dar. Irmãos, lembrem-se, quando confiamos em Deus e fazemos sua vontade, Ele dá o rumo certo à nossa vida. Foi o que Ele fez com os Jareditas e é o que fará por nós. Nossa jornada para a Terra Prometida não termina entrando na capela ou mesmo no templo. Essa é só uma parte boa da viagem. Mas um dia eu quero estar com os irmãos na presença de Deus. E aí não vai perguntar quanto o irmão ganhava, qual carro dirigia, não vai pedir para ver seu extrato bancário. Mas ele com certeza vai querer saber se você tem uma recomendação para o templo. Se está pagando seu dízimo, se frequenta as reuniões todos os domingos e toma o sacramento. Ele vai querer saber como você trata sua esposa e seus filhos. Irmãos, naquele dia, se a humildade e a mansidão forem capazes de permitir que você seja orientado pelo alto em sua vida, você vai ouvir da boca do próprio Salvador: bem está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.